professora Gabriela, vou lecionar a disciplina de Natureza e Sociedade para o segundo período do Colégio Emaús. Hoje nós vamos ter uma aula sobre cinema e animação. Vamos agradecer? Feche seus olhinhos e repita a oração comigo. Senhor meu Deus, eu agradeço por mais essa aula e eu te peço para que nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Agora chegou a hora da nossa chamada. Alice Cunha, Alice Fernandes, Ana Luísa, Arthur, Bernardo, Bruno, Davi, Eloá, Enzo, Guilherme, Heitor, Maria Eduarda, Miguel e Sara. Muito bem. A Eloá enviou a fotinha do jogo do folclore que ela fez. Parabéns, Eloá. Gostei de ver você brincando aí com seu joguinho. A Maria Eduarda, ela mandou um vídeo sobre o trava-língua. Vamos assistir? Eu inventei o trava-língua. O tio Tatu não sente, as outras pessoas sentem. Não é igual o Tatu sente. Beijo. Outro beijo, Maria Eduarda. Amei o trava-língua que você inventou. Parabéns, viu? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o tema da nossa Literarte 2020, que é a evolução dos desenhos animados. Pega então o livro de vocês, Prosinha, parte 2, da capa roxa, e abre na página 146, porque nessa parte do livro fala justamente sobre isso. Fala um pouquinho sobre o cinema e também sobre os desenhos animados. Você sabe por quê? Porque essas duas coisas, elas foram inventadas praticamente ao mesmo tempo. Você sabe como os filmes são feitos? Observe as imagens e converse com os colegas. Então, pessoal, olhem essas imagens. Esses aí são estúdios de gravações, olha só. Em cima tem um estúdio de gravação e embaixo está mostrando a cena de um filme sendo gravada. É bem diferente do resultado final, não é? Nós não vemos todos esses bastidores, as câmeras. Olha só quanta coisa tem por trás das câmeras. E aí, pessoal, falando um pouquinho aí sobre o cinema e sobre as animações, é muito importante falar dessa pessoa aí. O nome dele é Peter Mark Ruger, porque ele descobriu uma coisa muito importante sobre os desenhos animados. E para provar a sua descoberta, ele inventou uma coisa que acabou se tornando um brinquedo, que é esse disco mágico aí. É uma forma de transformar desenhos comuns em animação. Foi ele que inventou e nós vamos reproduzir um agora mesmo. Lá no final do livro tem aí, esse disco para vocês destacarem. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é ir lá no final do livro e destacar o disco. Olha só, vou colocar aí o passo a passo para vocês. Eu precisei de recortar um outro círculo branco igual a esse, porque do outro lado do disco é amarelo, e se ficar amarelo assim, não vai dar muito certo. Então você recorta em um outro papel branco que você tiver aí na sua casa. E aí, como que vai ser? Eu tentei fazer um desenho aí da personagem que eu falei para vocês que eu gostava lá das Meninas Superpoderosas. De um lado você vai fazer um desenho e do outro você tem que fazer um desenho um pouco diferente.
um desenho que complete o primeiro desenho que você fez. Eu tentei fazer aí, ó, a lindinha no chão e depois ela voando, para poder dar uma sensação de que ela está saindo aí voando. Então você tem que fazer um desenho que completa o outro. Aí no livro de vocês a sugestão é fazer uma gaiola de um lado e um passarinho de outro. Mas vocês podem até pesquisar mais sugestões que tem várias coisas legais. E aí, pessoal, eu vou mostrar agora para vocês como ficou o meu disco. Olha só, eu tô com ele bem aqui. Como que a gente faz para brincar com ele? Nós precisamos de colocar os 2 elásticos, como está explicando lá no livro, em cada furinho que a gente faz aqui. E aí, ó, tem 2 formas que você pode fazer. Ou você pode girar ele assim, com a sua mão mesmo. Ou você pode enrolar o elástico, enrolar ele até o final, e aí você puxa para rodar. E quando você rodar, vai dar uma sensação de que o seu desenho está se movimentando. Então, o Peter, como eu falei para vocês, que inventou esse brinquedo, ele descobriu que o quê? Que a animação é uma sequência de desenhos que, quando são mostrados todos juntos, nos dão a ilusão do personagem estar se movendo. Então, no desenho animado, a gente acha que os personagens estão se movendo, mas na verdade são várias imagens, como vocês podem ver aqui embaixo. Ó. Olha só, as imagens são quase iguais. Quando essas imagens aqui são colocadas uma atrás da outra, dá a sensação de que o cachorrinho aí está andando. Agora vocês vão abrir o livro de vocês na página 149, porque lá tem aí, ó, o Mickey Mouse. O Mickey Mouse é um personagem de animação criado por Walt Disney. Ele passou por diversas transformações ao longo dos anos. Observe. O Mickey foi um dos primeiros personagens de desenho animado que foram criados, você sabia? E quem inventou o Mickey é esse moço aí da primeira foto. O nome dele é Walt Disney. E ele inventou o Mickey. Quando ele inventou o Mickey, observem aqui do lado, olha. Esse aqui foi o primeiro desenho animado que ele fez do Mickey. Em um navio, vocês estão vendo? E aí, o Mickey ele foi se transformando ao longo do tempo, olha só. Aqui nessa imagem, nós podemos ver também a Minnie. Aqui embaixo, ó, o Mickey vestido de mágico. E aqui nessa outra imagem, é o Mickey interpretando o João, da história João e o Pé de Feijão. Como eu falei, o Mickey passou por muitas mudanças. Olha só essas imagens aí. Temos o Mickey de um lado e a Minnie do outro. Agora eles são coloridos, né? Eles têm um formato um pouco diferente. E aqui nessa imagem, vocês podem olhar, observar como ele evoluiu. Olha o primeiro Mickey como era. Depois ele ganhou um chapéu. Depois ele ganhou as cores, né? Vermelha e amarela. Aqui ele já está um pouquinho diferente também. Aqui ele muda mais um pouquinho. Aqui ele ganhou uma cor, né? No rostinho dele, que era branco. Aqui ele já está com uma roupa totalmente diferente. Aqui também mudou a roupa dele um pouco. E depois voltou a ser vermelhinho. Por último, nós temos esse Mickey aqui. A Minnie também, olha como ela era lá no início. Como ela mudou muito, era muito diferente, não é? Foi ganhando cor, passou pela cor, olha, até laranja a Minnie já foi. Passou pela cor rosa, pela cor vermelha, todas essas cores. Então, os personagens do desenho animado, eles vão mudando com o tempo e com a tecnologia também. Porque naquela época, era muito difícil fazer o desenho animado, porque era tudo feito à mão. Hoje em dia, existem muitos computadores, então muitos desenhos já são feitos no computador e não mais feitos à mão. Muitos personagens foram criados no estúdio Walt Disney.
Destaque as imagens que estão no final do livro e complete a linha do tempo. Então, nós vamos completar aí a página 151. Lá em 1928, o Walt Disney ele inventou o Mickey Mouse. Depois, lá em 1930, ele inventou o Pato Donald, o Pateta e o Pluto. Em 1955, ele inventou a Dama e o Vagabundo. E em 1994, o Zazu e Mufasa, do filme O Rei Leão. Agora aí na página 157 tem um pequeno texto que eu vou ler para vocês. Procurando Dory. Um ano após ajudar Marlin a reencontrar o seu filho Nemo, Dory lembra da sua amada família. Com saudades, ela decide fazer de tudo para reencontrá-los. E na desenfreada busca, esbarra com amigos do passado e vai parar nas perigosas mãos de humanos. Vocês assistiram esse filme Procurando Dory? É bem legal. Agora vamos observar o cartaz. É do filme Toy Story 4. E esse filme aí você já assistiu? Com a ajuda do professor, você e os colegas vão fazer um pequeno texto sobre o filme. Então, assim como nós fizemos, assim como o livro mostrou o texto de Procurando a Dory, vamos fazer agora o texto sobre o Toy Story 4. Vai ficar assim, ó. Os personagens da turma embarcam em uma viagem com um novo brinquedo chamado Forky. A aventura logo se transforma em uma reunião inesperada quando o desvio que Woody faz leva seu amigo perdido, o Bo Peep. Então, vocês copiem aí esse pequeno texto e vamos para a próxima página, página 152. Pessoal, nessa página nós temos aí um outro filme que foi um grande sucesso, que foi a história da Branca de Neve e dos 7 Anões. Este filme foi o primeiro filme de animação com cores. E as pessoas elas não tinham costume de assistir animação antes desse filme. Mas depois as pessoas gostaram tanto desse filme que aí passou a produzir um monte de filmes de animação. E aí o livro está pedindo para a gente recontar a história da Branca de Neve. Você sabe como é a história da Branca de Neve? Que era a história dela aqui, ó, lá na número 1 tá mostrando quem? A madrasta. Então a Branca de Neve, ela tinha uma madrasta muito má. E essa madrasta tinha um espelho mágico. E esse espelho, ela perguntava para esse espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E aí o espelho sempre respondia que era ela. Mas um dia o espelho respondeu que era a Branca de Neve. Então ela ficou furiosa com a Branca de Neve. E aí a Branca de Neve teve que fugir pela floresta. E aí a madrasta fez uma coisa muito má. Ela mandou um caçador matar a Branca de Neve. Mas o caçador, quando encontrou a Branca de Neve, ficou com muita pena dela e resolveu não fazer isso. Então a Branca de Neve teve que procurar um lugar para ela viver. E foi aí que ela encontrou a casa dos 7 anões. Como vocês podem ver aqui na nossa pequena animação, ela dançando com os anõezinhos. E aí eles viraram amigos, até que um dia a madrasta descobriu que a Branca de Neve ainda estava viva. E ela foi até a casa da Branca de Neve. Ela se transformou em uma velha e ela ofereceu à Branca de Neve uma maçã que estava envenenada. E aí o que aconteceu? A Branca de Neve caiu em um sono profundo. E apenas um beijo de amor verdadeiro poderia despertar a Branca de Neve daquele sono profundo. Foi então que surgiu um príncipe encantado que deu um beijo na Branca de Neve e ela voltou a viver. E assim eles viveram felizes para sempre. Essa é a história da Branca de Neve.
Agora, na página 153, nós temos aí uma página com o que nós precisamos registrar os filmes preferidos dos colegas, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vão responder aí qual é o seu filme preferido. Escreve aí o nome do seu filme preferido. E aí, você vai me mandar um vídeo falando qual que é o nome desse filme, combinado? Depois nós voltamos nessa atividade para poder preencher aí a tabela, combinado? Então, na aula de hoje, eu vou deixar para vocês fazerem aí em casa 2 páginas, que é a página 150 e a página 160. A página do livro Prosinha, parte 2. A página 150, você vai precisar da ajuda de um adulto aí. E a página 160 também. Mas a página 160 é uma receita que vocês vão fazer aí na casa de vocês. E a receita é essa daí que eu estou deixando na tela, que é a receita de bombons de leite em pó. Para fazer essa receita, vocês vão precisar de 1 xícara de leite em pó, 4 colheres de cacau em pó, 10 colheres de leite e 3 colheres de mel. Vocês vão misturar todos os ingredientes e vai virar uma massa. Aí vocês vão enrolar essa massa e passar esse docinho no cacau em pó. Façam aí e mandem para mim foto para eu ver, que eu quero ver, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que seja tudo legal por aí. Um beijo e lembrem-se, juntos no caminho certo.